Ontem nós tivemos uma correção em prata e ouro, e eu vou te mostrar qual que é a minha visão nesse momento. Afinal de contas, são ativos que eu tenho em carteira e eu vou te explicar como que eu estou operando eles nesse momento. Afinal de contas, 2025 foi um excelente ano para poder investir nos metais. E nós que investimos em cripto, nós temos a oportunidade de investir nesses ativos também. Afinal de contas, Bitcoin não está performando bem. As altcoins, essas daí nem se fala. Tem pessoas que ainda esperam a altcoin season, sendo que a gente já passou aí mais do que um ano e essa parada só vai por ladeira abaixo. A melhor coisa que a gente faz é direcionar o nosso capital para onde a gente tem fluxo de dinheiro. E onde a gente tem fluxo de dinheiro é onde nós temos tendência de alta e não tendência de baixa. Nós vamos analisar os metais, vamos analisar o mercado cripto também, entender como que nós podemos tirar oportunidades desses ativos. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Isso aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, analisando o ouro, entenda que esses ativos eles têm movimentações mais lentas, tá? Quando a gente olha para o ouro, ele acabou de romper o seu all-time high ali. Veja que a gente está em uma movimentação de bull market desse ativo desde 2022. Esse bull market ele vai acabar em um determinado momento, mas até o presente momento, toda vez que a gente tem regiões onde elas se encontram como resistência, a gente vê reacumulações do ativo acontecendo. Eu jogo esse jogo comprando esse ativo enquanto a gente permanecer em tendência de alta. A partir do momento que a gente sai de uma tendência de alta, eu também não vou ficar segurando esse ativo. Bom, ontem nós iniciamos uma correção e isso pode nos dar uma nova oportunidade. Oportunidade de ver esse ativo lateralizando durante um período maior. Lembrando, esse ativo ele é um elefantão, ele leva muito tempo para poder se movimentar. Quando a gente olha para essa acumulação aqui que nós tivemos, a gente passou 50 dias ali dentro de acumulação. Ouro e prata não são ativos que têm padrão de recuperação em V. Não é comum com que isso aconteça nesses ativos. Significa que isso nunca vai acontecer? Não. Em alguns momentos pode acontecer sim. Mas o padrão desse ativo não é esse. O padrão dele é subir, 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 encontrar uma região de resistência, há um travamento do preço dentro dessa região por conta dos grandes players. Saiba que os maiores players, eles operam ouro e prata, principalmente os bancos, os fundos, todo mundo opera esses ativos, ou seja, são ativos que têm uma alta concentração de capital e também altas concentrações de acumulação e distribuição. Não, isso não é manipulação, é só uma estratégia para você acumular e para você distribuir. Olha só, se você tem alguns bilhões para você comprar ou alguns bilhões para você vender, você não consegue fazer isso de uma única só vez. Você vai ter que executar ordens parciais, aonde você compra 2.000, vende 1.000, compra 2.000, vende 1.000, compra 2.000, vende 1.000. E aí quando você olha no consolidado, você conseguiu acumular ali os seus milhões, tá? Dei o exemplo de 2 e 1.000 aqui, para você entender que a gente compra um pouco e vende um pouco, compra mais e vende mais um pouco. E assim a gente vai tendo uma quantidade do ativo que ela vai se somando na nossa carteira. É uma estratégia completamente diferente de quem tem poucos capitais. Por isso que quando a gente olha para esses ativos, a gente vê que esses ativos eles sempre têm fases de lateralização, de consolidação, e ele não costuma andar em V, porque a gente precisa de tempo para esses players acumularem. O que ouro não pode fazer? Se sustentar abaixo da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Caso isso aconteça, meu caro, tô fora de todas as minhas operações. Sendo que eu venho montando operações nesse ativo desde maio. Ainda continua sendo uma excelente opção, muito melhor do que Bitcoin ou qualquer altcoin. Bom, quando a gente olha para timeframes intradiários, tá? É onde a gente vai entender sobre o pullback, onde ele pode acontecer até o 4 horas. A gente vê abaixo da média de 200 períodos numa hora, tudo bem, não tem problema nenhum, porque o que vai ditar a tendência de médio prazo é de 4 horas. A gente está vendo o ativo rejeitando essa região, inclusive aqui a gente pode entregar um engolfo de baixa. Isso significa que a gente pode ter mais retrações acontecendo no ativo. E aqui a gente tem que estar
preparados para poder comprar, não ainda para vender, porque nós ainda estamos em tendência de alta dentro de um gráfico de 4 horas. A partir do momento que a gente reverter essa tendência, beleza, qualquer rejeição é ponto de saída. Mas enquanto a gente não reverter essa tendência, quem ainda não finalizou a sua posição deve montar mais posições no ativo. Eu acredito que sim, a gente vai ver esse ativo mais embaixo, esse ativo vai nos entregar mais oportunidades nos próximos dias. Bom, quando a gente olha para a prata também segue ali na sua tendência de alta, diferente do ouro, ela ainda está acima da média de 200 períodos. A gente teve movimento de clímax acontecendo na sexta-feira, né? Aquele grande candle que gera aquela grande euforia. A gente teve uma queda ali acontecendo em seguida. Tudo bem, a gente ainda continua em tendência de alta. Inclusive, quando a gente olha para prata, a gente sabe que prata ela acabou de romper um all-time high que levou décadas para ela romper. Olha só, se a gente vier aqui para o gráfico semanal de prata, a gente vai ver que acabamos de entrar em uma bull run. Prata rompeu seu topo histórico que ela marcou lá nos anos 80 e depois em 2011. Ou seja, a gente ainda tem muita margem para esse ativo poder subir. Olha só, lembre-se que esses ativos, eles não são igual ao cripto, que por exemplo subiu e em questão de alguns dias a gente já chegou em um novo all-time high, caiu, devolveu tudo, igual uma altcoin que sobe na noite, no dia seguinte caiu tudo. Olha só, são ativos completamente diferentes. São ativos elefantão. E para nós que investimos em cripto, que temos vida de cachorro, né, onde um ano representa 4 ou 5 anos do mercado tradicional, porque se a gente olha um ciclo do Bitcoin, cara, em 4 anos a gente sai de 15 mil dólares, bate 125, e aí você olha para daqui a alguns meses a gente já está de volta em 80 e muito provável que a gente chegará em 50. E quando a gente olha para o mercado financeiro, é completamente diferente. O tradicional, ele é completamente diferente. Leva décadas para a gente ter essa movimentação de um fundo a um topo a um outro fundo novamente. O mercado cripto é vida de cachorro. Então nós estamos acostumados com movimentações rápidas acontecendo e quando a gente olha para metais preciosos, a gente tem que controlar essa nossa visão, esse nosso viés. Olha só, viés ele sempre existe, tá? Não tem como você fazer alguma coisa sem um viés, porque afinal de contas é você ali, a sua pessoa, a sua experiência, a sua sabedoria, ela vai te colocar em um viés, sim. Então, sempre que você for operar esses metais, você tem que entender que você vai entrar com um viés, um conceito pré-determinado já seu. Então, seja um pouco mais paciente com esses ativos. Entenda que esses ativos eles levam mais tempo para se movimentar. Mas prata também é outro ativo aí que eu estou de olho, tá? Obviamente, prata ela está bem longe da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Pode ser um pouco difícil a gente chegar dentro dessa região, tá? Mas 1 hora ali, pode ser que, bom, se bem que na data de ontem a gente bateu próximo de 1 hora ali, a gente está respeitando a tendência de alta aqui também. Só que quando eu olho para o ouro e eu entendo que esses ativos andam juntos, eu vejo que ouro ele pode nos entregar um pouco mais de pullback, prata ainda não. Mas aqui a gente pode ser totalmente estratégicos, a gente pode ficar ligado dentro dessas regiões. Caso venha mais abaixo, novos aportes. Ou caso a gente venha buscar um novo all-time high ali e a gente veja uma pré-acumulação antes do rompimento, a gente pode fazer novas entradas. O que é uma pré-acumulação? Bom, essa região aqui foi uma região de pré-acumulação antes da gente romper a máxima histórica que nós tínhamos no ouro. Essas regiões são sinais de que grandes players estão se preparando para o rompimento, beleza? Bom, quando a gente olha para o mercado cripto, olha para a Solana ali, tendência de baixa. O que a gente faz nesse ativo? Não tem como a gente comprar esse ativo. A gente está enfrentando topos e fundos descendentes, nós estamos abaixo da média de 200 períodos, não tem por que a gente olhar para esse ativo. Lembre-se que eu venho falando com você da média de 200 períodos há muito tempo. Inclusive, a carteira rumo ao milhão ela está vendida em Solana desde os 122 e veja como que ela ainda continua com a média de 200 períodos apontando para baixo, ou seja, passa dia após dia, Solana se encontra mais barato e com um gatilho de entrada muito mais baixo do que o preço que nós vendemos. Simplesmente paciência, vamos aguardar. Inclusive, se você quiser ter as decisões da carteira rumo ao milhão, link na descrição. Só que quando a gente olha para esses ativos, a gente tem que esperar essa tendência ser revertida. Tem momentos que a gente precisa ser pacientes. Olha só, existem 3 tipos de decisão dentro do mercado financeiro: comprar,
vender e não fazer nada. Não fazer nada também é uma decisão, também é uma estratégia, porque aqui são momentos de paciência. Tem pessoas que acreditam que porque comprou ela tem que vender em seguida, ou porque vendeu ela já tem que comprar logo em seguida, e ela fica nesse comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, uma atrás da outra, e ela não é uma pessoa paciente. Dê tempo ao tempo, seja paciente. A gente tem toda a vida para poder fazer dinheiro dentro do mercado financeiro. Nosso objetivo não é enriquecer da noite para o dia, mas sim constituir uma estratégia com consistência ao longo do tempo. Enquanto esse ativo não voltar acima da média de 200 períodos, prefiro continuar fora. Enquanto o Ether não voltar acima da média de 200 períodos, também prefiro continuar fora. Bitcoin abaixo da média de 200 períodos, também prefiro continuar fora desse ativo, ao menos que a gente tenha capitulações momentâneas. Capitulações momentâneas nos dão oportunidade de tradar o ativo, como foi feito dentro da carteira 1 milhão nessas duas regiões. Agora, dentro dessa região de consolidação, para mim aqui isso daqui caracteriza uma no trade zone. Vou aguardar mais um pouco para tomar novas decisões de exposição dentro do Bitcoin. E a beleza é que a gente não precisa ficar esperando o Bitcoin voltar para essa super tendência de alta para a gente voltar a fazer dinheiro. Cara, utilize os metais ao seu favor, utilize a oportunidade que o próprio mercado cripto nos proporciona, como investir em Pax Gold, que é atrelado ao ouro, sem que a gente tenha que partir por uma corretora tradicional, por uma broker tradicional, para poder comprar um ETF, pagar porcentagens ali, taxas de administração. Aproveita isso dentro do mercado cripto, porque esses ativos estão entregando excelentes resultados. Obviamente que não é fácil você saber os momentos certos de comprar, saber os momentos certos de vender. Afinal de contas, quando a gente olha para 95% das pessoas que investem dentro do mercado cripto, esse ano elas estão no prejuízo. Infelizmente ainda tem pessoas esperando a grande altcoin season. Infelizmente ainda tem pessoas acumulando bons projetos, acreditando que aquela sua altcoinzinha, que aquele seu youtuber favorito recebeu um patrocínio para falar para você, acreditando que aquilo vai subir. Sabe aquela dog to the moon? Sabe aqueles projetinhos que é pump and dump? Então, para de acreditar nesses ativos, para de acreditar na meme coinzinha. Comece a jogar um jogo voltado para patrimônio, olhando para dados, entendendo das tendências que você vai ver. No longo prazo, meu caro, você estará com dinheiro no bolso. E uma coisa eu te garanto, depois que você entender como que esse jogo ele realmente funciona, a sua liberdade financeira ela é apenas uma consequência desse processo. Vai ser da noite pro dia? Não. Mas uma coisa eu te garanto, não importa quantos anos irão levar, vai valer a pena. Porque muito provavelmente você tenha 30, 40 ou até mesmo 50 anos e ainda não chegou no seu primeiro milhão. Então, você já enfrentou uma jornada de 30, 40 anos e ainda não conseguiu chegar nesse milhão. Por que que 5 anos, por exemplo, 7 anos é muito tempo? Se em 30 você não conseguiu, sacou? Então, se você tiver uma estratégia consistente, pode ter certeza que em meia década você consegue atingir esse patrimônio. Bom, quando a gente olha para a região que nós estamos, é uma região de alta realização de prejuízo. Veja o tamanho das realizações de prejuízo que nós estamos tendo. Sim, capitulações cíclicas, formações de fundos cíclicos, nós teremos também essas altas realizações de prejuízo acontecendo. O problema é que o início dessas altas realizações de prejuízo, ela também marca o início de um bear market profundo. Eu acredito que nós estamos em um bear market profundo, eu acredito que o Bitcoin ele ainda vai para uma região muito mais baixa. Os 80 mil dólares, ele acaba sendo um ponto-chave, mas a gente já vai falar sobre isso daí. Enquanto a gente está nesse cenário, isso daqui é muito negativo. Ninguém vai querer colocar capital para dentro. E se a gente for totalmente estratégico, a gente pode ter um patrimônio igual essa linha laranja aqui, e não um patrimônio igual a linha azul aqui embaixo. Olha só, o que você prefere? Ter um patrimônio que é tô rico e você devolve ali 70% daquilo que você era rico, ou seja, você poderia comprar uma Ferrari aqui em cima e aí do nada você vai ter que comprar um Volkswagen e aí você fica rico mais uma vez, devolve, volta naquela Ferrari lá atrás e cara, passa anos e anos e você tem esse sentimento difícil. Olha só, muitas pessoas vão falar pra você, Holda, é a melhor coisa que você faz nos próximos 10 anos. Não é a melhor coisa, é uma boa coisa que você faz nos próximos 10 anos. Só que o que você não sabe é como que será o seu sentimento, meu caro.
Você sabe o que que é ficar rico e ficar pobre em seguida? Isso daqui deve ser horroroso. Eu não sei, eu não quero nem saber como que é esse sentimento. Eu sei que já é difícil ser pobre, isso eu sei muito bem. Só que depois que você fica rico, meu caro, as coisas elas ficam maravilhosas. Eu não quero voltar para a pobreza, porque depois de você descobrir o que que é o ser rico, meu caro, isso daqui deve ser muito difícil. Muito mais difícil do que você estar lá no começo na pobreza. Então, quando você olha para o seu patrimônio, você tem que entender que você não pode se expor ao risco da ruína. Sim, queda de 50% é risco de ruína. Queda de 70%, nem se fala. Isso daí é maluquice. E quando você coloca o seu patrimônio em jogo, você tem que ter um patrimônio dessa maneira, que ele sobe e você preserva. Ele sobe e você preserva, simplesmente subiu, preservou mais uma vez, subiu, preservou outra vez e ponto final. Esse é um jogo onde você não está em risco de ruína. Aqui você está em risco de ruína. Por quê? Você deu sorte que a gente ainda fez um novo all-time high lá na frente. E se um desses investimentos que você faz, ele acaba sendo um investimento em prata? Que aí você olha lá para a década de 80 e você está rompendo seu all-time high agora. O que que isso significa? Meu caro, significa que você passaria todos esses anos aqui para voltar no 0 a 0. Quanto de dinheiro você perdeu ao longo desse processo? É movimentações que elas levam muito tempo para acontecer. E como que você faz para ter um patrimônio igual a esse daqui? Aplique estratégia de preservação nos momentos críticos do Bitcoin, que são essas regiões vermelhas aqui. Quando a gente entra dentro dessas regiões vermelhas aqui, eu, Gui Teles, entro em preservação patrimonial. Aqui significa que as minhas estratégias elas são mais conservadoras. Aonde eu olho mais para posições de comprou, vendeu, trade. Aonde eu olho para posições de ativo que são hedge, metais. Aonde eu não vou ficar acreditando que a alta vai ser infinita e muito menos acreditar que o bull market ele vai ser estendido. Ou acreditar que a próxima reunião do Fed ela é a reunião mais importante, que ali vai ter uma definição da economia americana e ele vai injetar liquidez no mercado e tudo vai subir e o pump ele está pronto dentro do mercado. Só que o que a gente vê no final é um grande dump. Ou seja, aqui é o momento onde a gente tem que ser mais cautelosos. Infelizmente, muitas pessoas vão abandonar o barco nesse período, nessas regiões vermelhas, mas saiba que aqui quem sabe utilizar as estratégias com maestria vai se dar muito bem. E eu quero que você repare exatamente no padrão dessa linha laranja. É exatamente o padrão da carteira Rumo ao Milhão. A carteira que eu abro as decisões para os meus clientes, aonde a gente multiplica, preserva, multiplica, preserva, multiplica, preserva. Simplesmente assim. Seguindo o mesmo conceito desse gráfico aqui. Não se expondo a risco de ruína. Não se expondo ao risco de tô rico, tô pobre. É simplesmente tô rico, preservado, mais rico, preservado, mais rico, preservado. E olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Mais rico, preservado, mais rico, preservado, mais rico, preservado. É assim que eu jogo esse jogo. Bom, por que eu falo que os 80 mil dólares vai ser uma região bem difícil, tá, da gente perder? É uma região de suporte sim, mas eu acredito que é questão de tempo pra gente perder essa região. A gente pode ficar muito mais tempo aqui, não sei quanto tempo, não consigo olhar para calendário e entender quando que as movimentações vão acontecer através de calendário. Mas o que eu sei é que a gente teve uma forte capitulação periódica. Lembrando, quando a gente olha para as realizações de prejuízo, houve uma realização de prejuízo muito intensa dentro dessa região. Ou seja, isso daqui também gerou muito custo de novas compras dentro dessa região. Afinal de contas, para todo vendedor, existe um comprador. Bom, quando a gente olha para cima, a gente tem muita resistência, mas para baixo, a gente não tem tantas resistências assim. Quem comprou lá nos 15 mil dólares nesse ciclo, a maioria já vendeu, já distribuiu as suas posições. Quando a gente olha aqui para janeiro de 2023, a gente tinha uma quantidade massiva de bitcoins dentro dessa região, 16 mil. Agora, quando a gente olha aqui, a gente está falando para... Opa, 16 mil não, volta aqui. A gente estava falando que dentro dessa região... Ah, aqui não está aparecendo. Bom, enfim, aqui foi por volta de 1 milhão de Bitcoin mais ou menos acumulado dentro dessa região. Hoje a gente só tem 170 mil. E quando a gente olha aqui para baixo, temos pouco suporte, mas muita resistência. E isso daqui são ciclos de baixa no ativo. Eu espero que sim, a gente vai ver Bitcoin ali abaixo dos 50 mil dólares. Afinal de contas, aqui é a região de
capitulação cíclica que se dará dentro dessa região verde aqui embaixo. Hoje nós estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo, que esse custo ele se encontra em $100.000, ou seja, os $100.000 será uma alta resistência do Bitcoin caso a gente volte lá em cima. Mas possa ser que a gente não volte nesse custo nem tão cedo. E conforme o tempo vai passando, esse custo ele vai caindo cada vez mais, porque as pessoas que estão lá em cima, elas vão vendendo no prejuízo, se desfazendo das suas posições. No ciclo passado, a gente voltou no nosso custo depois de um longo período. Veja que a gente teve a primeira queda do bear market ali em janeiro de 2024 e lá para abril de... de janeiro de 22 e lá para abril de 22 a gente foi voltar nesse custo. Quando a gente olha para janeiro, esse custo estava em $49.000. Em abril, ele se encontrava em $43.000. Ou seja, essa será a nossa maior resistência cíclica, essa linha laranja aqui. Olha para 2018 ali, você vai ver também que todos os pullbacks que nós tivemos foi até essa média, e essa média ela foi estreitando, não média móvel, mas sim a média de custo, ela foi estreitando até que a gente tivesse a nossa capitulação cíclica acontecendo. Quanto tempo vai levar para a gente chegar nessa capitulação cíclica? Não sei, não faço ideia, mas a pessoa que estiver preparada, com patrimônio preservado e tradando, né, ao longo desse processo, serão as pessoas que farão as maiores boladas no próximo ciclo. Sabe aquela pessoa que comprou lá em $15.000 e que hoje está sorrindo à toa, de orelha a orelha, com Rolex, com Mercedes, com tudo que há de bom? Então, essas pessoas, elas terão as mesmas oportunidades quando a gente chegar em capitulação cíclica. Até lá, a gente precisa ser totalmente estratégico. Não acredite que a capitulação cíclica será fácil de investir. Quando ela vai acontecer? Não sei. Se amanhã, daqui uma semana ou daqui alguns meses. O fato é que você precisa ter estratégia e ser bem conduzido dentro de uma capitulação cíclica, porque você tenderá a perder essa oportunidade. Lembrando, meu caro, apenas 5% dos investidores eles fazem dinheiro dentro do mercado financeiro. Caso você queira estar junto comigo, copiando e colando as minhas decisões, as minhas estratégias essas que geram esse patrimônio aqui preservado lá no all-time high, lembrando que nós estamos multiplicando dinheiro mesmo com Bitcoin em bear market profundo. Caso você queira copiar todos os meus pontos de entrada, os meus pontos de saída, basta você clicar no primeiro link da descrição e entrar para a carteira rumo ao milhão. Ao você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões, os meus pontos de entrada de maneira transparente. O ponto em específico da entrada, da saída, take profit, take loss, se a gente tomar um stop loss também, porque sim, às vezes a gente toma stop loss, stop gain, todas as minhas estratégias na palma da sua mão, simplesmente você copiando e colando. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Eu sei que hoje é dia 30 de dezembro e muitas pessoas estão de férias, de bunda lelê, simplesmente sem olhar e sem focar para o seu patrimônio. Esse não é meu caso, o meu caso é que todos os dias da semana eu estou aqui dando atenção para os meus clientes, para o meu patrimônio também. Afinal de contas, nós estamos falando de dinheiro. Devemos olhar para as nossas finanças todos os dias da semana. Se você quiser entrar em 2026 junto com as minhas estratégias, copiando e colando os meus resultados, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, amanhã é o último dia do ano e eu estou aqui de volta para trazer uma análise para você, beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!